por isso precisamos dela hoje e sempre. Ministra-nos para o teu querer e para a tua glória. Amém. Amém. Salvadora, Deus te abençoe. Rebeca, Jaques também, Deus abençoe. Grande beijo a todos aí. Vamos à palavra de Deus essa noite? Jesus e a quebra de padrões. Mateus capítulo 13, versículo de número 54. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria e não são os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: em sua própria terra, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não realizou-lhe muitos milagres por causa da incredulidade deles. O texto está muito claro, Jesus estava, como costumeiramente fazia, ainda que não se portasse como um religioso, mas ele tinha um papel de anunciar o reino de Deus, inclusive na sinagoga, também como judeu que fora criado. E mais uma vez ele está na sinagoga. A sinagoga da época era a escola religiosa de educação e onde se resolvia também algumas situações sociais de instrução para o povo. E Jesus então está mais uma vez na sinagoga e começa a ensinar. E ele causou então tamanha admiração que chegaram a se escandalizar. Não somente pelo fato de estar ensinando, mas o nível de conhecimento que ele então evidenciava. O nível de conhecimento que ele então possuía e estava ministrando ali na sinagoga. Isso chegou a escandalizar o pessoal. E Jesus então, como eu quero ressaltar aqui, esse escandalizar, justamente mais uma vez, Jesus estava quebrando padrões. E eu diria o seguinte: ninguém em sã consciência duvidaria que os padrões a que fomos submetidos foram muito importantes para a nossa formação e conclusão de quem somos hoje. Isso é bem verdade. Se chegamos aqui, onde estamos, como estamos, é porque padrões nos conduziram também até esse momento. Porém, os mesmos padrões que nos moldaram, pode ser também que estejam nos limitando hoje. Presta atenção nisso. Padrões moldam, padrões limitam também. Ao mesmo tempo em que ele estabelece regra de conduta, de direção, padrões também nos limitam. Por isso que Jesus quebrou muitos deles. Por mais apegado que estejamos a eles, aos padrões, haverá um dia que, para continuarmos crescendo e tendo o direito de ser nós mesmos, precisaremos quebrar alguns padrões. E é um grande desafio esse. Padrões são como vasos de plantas. Servem por um tempo, mas um dia precisaremos de um maior, uma vez que essa planta está desenvolvendo. A não ser que tenhamos, ou alguém tenha, uma tendência para bonsai. Eu não tenho, creio que você também não. O que significa bonsai? É cultivado em bandeja. Eu não creio que você tenha uma tendência para isso. Então é uma réplica de uma árvore grande, o bonsai. Porém, dentro de um vaso pequeno e raso. Vai continuar um bonsai, só a imagem de uma grande árvore, a réplica de uma grande árvore, porém sem raízes e com uma profundidade em termos de terreno de vaso muito raso. Então, para aprofundarmos nossas raízes, para crescermos, precisaremos aqui e acolá
quebrar alguns padrões. Jesus fez isso. Padrões são como vasos, então, e nós precisamos entender. Se queremos avanço, se queremos alargar o nosso conhecimento, expandir, nós precisamos romper com as estruturas que ainda nos limitam em muitas molduras da vida que nos foram então impingidas. Jesus nunca foi padronizado, por isso o crucificaram. A grande razão da crucificação é porque ele não cabia nos padrões. O texto prova isso. Ele começa a ensinar na sinagoga sem ter uma função ou formação para isso. Não era doutor da lei, não era escriba, aquele que transcrevia e ensinava a lei, muito menos da classe dos saduceus ou fariseus, que eram os elitizados da sinagoga daquele período. Então ele quebra esse padrão, ele quebra esta regra. Não tinha currículos também humanos para justificar tal sabedoria. Por isso é mais um padrão que ele quebra. Não tinha um histórico familiar que justificasse aquela postura. Vejam que eles estavam estarrecidos, o seu auditório estava estarrecido. Quando prestavam atenção no que ele dizia e olhavam para a realidade de quem ele era, que eles sabiam. Sabiam do dia a dia dele, dos familiares dele. A tal ponto que disseram no versículo 55, não é este o filho do carpinteiro? Está falando da qualidade simples da sua família. Esse é um mero filho de carpinteiro. O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Ou seja, este não é o menino que a gente conhece com sua família? Não estão conosco todas as suas irmãs? E aí eles ficam a grande pergunta no ar. De onde, pois, ele obteve estas coisas? Estarrecidos por conta da quebra de padrões. Jesus estava sendo lido naquele momento por conta da sua realidade de vida onde vivia e morava, naquela pequena aldeia, sendo interpretado pelo seu cotidiano, por onde vivia, e não pelo que estava realizando naquele momento para Deus, em nome de Deus, ensinando coisas tremendas. Estava sendo então criticado, interpretado por conta do seu cotidiano. Por isso, para quem tinha um cotidiano como aquele, era inexplicável, inadmissível exercer uma função daquela na condição que estava exercendo, quebrando padrões. Ficavam então escandalizados por causa dele, diz o versículo 57. Deixou de agir dentro dos padrões dos judeus, deixou de agir dentro dos padrões da sua aldeia, deixou de agir dentro dos padrões da sua família, da sua região, dos interesses dos judeus e inclusive do interesse do Império Romano. Jesus agiu completamente fora dos padrões da sua realidade que o envolvia. Quando os padrões nos prejudicam, os padrões nos prejudicam quando, em primeiro lugar, quando são usados para nos manter na zona de conforto. Essa é a correlação perigosa dos padrões. Padrões e zona de conforto, tudo a ver. Por isso que muitos de nós não crescemos, porque os padrões emperram o nosso crescimento, nos estabelecendo numa zona confortável. Nos dá, dentro da zona de conforto, os padrões, nos dá uma sensação de segurança. E aí, a ausência de desafio e mais do mesmo, e uma sensação de proteção, eu então sou mantido pelos padrões, e mantido pelos padrões, eu também desejo mantê-los cada vez mais para que a minha sensação de segurança esteja garantida. Quando os padrões nos prejudicam, quando neutralizam nossa identidade, exercício dos mesmos padrões a vida toda vai neutralizar a sua identidade. Pode ser até que você se perca em se tratando de sua identidade mais à frente.
Não assumo quem sou por conta dos padrões, por conta do que sempre viram em mim. E se eu assumir o que preciso para me desenvolver, não é essa imagem que viram em mim nos padrões anteriores. Então, quando penso assim, logo vem a minha mente. Se eu mudar isso, se eu fizer isso, se eu praticar tal coisa, se eu fizer tal curso, o que vão pensar de mim? Porque nunca me viram nessa posição. Nunca me viram dizendo isso, fazendo isso, agindo dessa forma. E se eu vier a agir diferente, o que pensarão de mim? Pensarão mal, porque eu estou agindo de maneira diferenciada. E não agir de maneira diferenciada é não crescer. E a melhor maneira para não crescer e não agir de maneira diferenciada é estar preso aos grilhões dos padrões. Em terceiro lugar, quando é que os padrões nos prejudicam? Eles nos prejudicam quando castram a nossa criatividade. Os padrões castram a nossa criatividade. Não dá para desenvolver os neurônios, para desafiar neurotransmissores, fazendo sempre as mesmas coisas padronizadas. Dentro dos padrões, você vai repetir sempre o mesmo. Terá sempre mais do mesmo, vai pensar mais do mesmo e, consequentemente, agir mais da mesma forma. Os padrões limitam o novo. Limita a nossa capacidade de criar. Os padrões têm a tendência de nos manter na repetição dos fatos. E a vida pode virar uma mesmice. Talvez ninguém fale mal de nós no Facebook. Talvez ninguém nos calunie, mas certamente ninguém vai nos elogiar. Porque os padrões não vão nos proteger, aparentemente, daquilo que poderão dizer a nosso respeito. Princípios são diferentes de padrões. E aí eu queria separar essas questões agora. Nós, às vezes, confundimos princípios com padrões. Mantemos os padrões pensando e confundindo-os com princípios. Princípios o que são? Princípios são diferentes de padrões, pois não podem ser quebrados. Padrões, sim. Repetindo para enfocar, o que é que você não pode quebrar? Princípios. Padrões, quase sempre precisamos quebrar. Jesus nunca quebrou princípios divinos, Jesus nunca quebrou princípios éticos ou princípios morais. Porém, sempre estava quebrando padrões humanos, culturais e de comportamentos. Jesus foi julgado e crucificado por quebrar padrões e não por quebrar princípios. Vamos fazer um paralelo rapidinho sobre princípios e padrões. O que são princípios? Princípios são atemporais. Princípios que foram de anteontem, foram de ontem, são de hoje e serão de sempre. Padrões não são atemporais. Padrões dependem das épocas, das pessoas e das motivações. De acordo com a época, com a motivação das pessoas, se as pessoas mudarem, os padrões mudarão, os princípios não. Na prática, nós confundimos uma coisa com a outra. E por isso muita gente se reserva dentro de padrões com medo de quebrar princípio, pensando que vai entrar em desobediência, quebrando padrões, pensando que padrões são princípios. E por isso vivem escravizados, limitados e não vivem uma vida que Jesus trouxe vida em abundância. Padrões que são? Padrões são convenções sociais. Padrões é aquilo que a gente cria para um determinado propósito, ou que alguém criou, então, como norma para alcançarmos determinados objetivos. Princípios? Princípios são divinos. Princípios são morais. Princípios são éticos.
Princípio é aquilo que a gente observa porque a gente precisa para a vida funcionar. Então nós observamos os princípios por uma necessidade existencial. Sem princípios a vida não funciona. Sem princípios um profissional não funciona. A família não será gerenciada. Uma empresa também não. Então princípios são completamente diferentes de padrões. Estar fora, interessante que estar fora dos padrões nos dias de hoje é sinônimo de ser imoral, estranho e esquisito. O que nós pensamos em normalidade? Geralmente reputamos por normal aquilo que está dentro dos padrões. Politicamente correto é assim que se diz. Politicamente correto é assim que se faz. Religiosamente nós aprendemos assim. Meus pais me ensinaram assim. Meus líderes na infância me ensinaram assim. No meu passado era assim. Eu aprendi dessa forma, então é desse jeito que eu quero passar adiante. Padrões. Padrões não são princípios. Padrões podem, quando necessário, serem quebrados. Princípios não. Princípios são norteadores. Princípios são libertadores. Princípios trazem identidade. Princípios trazem convicção. Coisa boa quando elegemos os nossos princípios, respaldamos nossas atitudes e decisões em cima de princípios a despeito daquilo que dizem ou pensam ou irão falar sobre nós. Princípios são trilhos seguros, mas padrões podem levar o nosso trem a descarrilar. Jesus foi um homem de princípios, mas quebrava padrões quando era necessário. Por isso nós precisamos nos libertar, precisamos abrir o nosso coração, precisamos entender que o que Deus tem para nós é uma vida diferenciada, é uma vida em abundância e não uma vida limitada. É uma vida que vai nos levar não somente a sermos livres, mas a libertarmos outros. Por isso que o Senhor quer é que cresçamos, que desenvolvamos diante de situações que nos desafiam, diante de situações novas, que talvez a maioria possa não entender, que talvez seja diferente do seu contexto social, que talvez seja diferente da maioria dos seus familiares, mas Deus está te chamando para algo novo. Deus chamou Abraão para quebrar padrões em Ur, para sair para um lugar de onde ele não sabia como seria, levando uma família sem saber para onde. Deus chamou muitos profetas para que pudessem profetizar fora dos padrões. Dentro da nação de Israel, Deus levantou muitos líderes, juízes, reis, para que tomassem decisões fora dos padrões, ainda que dentro dos princípios. Nós precisamos sim elencar, registrar quais são os nossos princípios éticos, princípios morais, princípios espirituais, e não meros padrões religiosos denominacionais, ou seja, qual for a tradição religiosa. Por isso, nós precisamos deixar bem claro, se você ainda não tem uma lista dos seus princípios, quais os princípios que você então deseja eleger, ou então já traz dentro de si, você talvez não tenha escrito ainda, que poderão nortear sua vida profissional, sua vida como homem, poderão nortear o seu relacionamento com sua esposa, com sua noiva, com seus filhos. Traga uma posição de liderança na sua relação ou na sua empresa baseada em princípios. Se você é empresário, busque princípios corporativos, princípios de gestão de liderança saudáveis para a sua empresa. Se você é pastor de uma igreja,
quais são os princípios que você está ensinando no púlpito? Você é líder de uma célula? Você está ensinando o quê? Regras? Está ensinando padrões? Ou ensinando princípios? Deus não é um Deus de regras. Deus é um Deus de princípios. A Bíblia não é um livro de padrões. A Bíblia não é um livro de regras que visa padronizar o nosso comportamento para nos levar a uma pseudo-santidade. Não. Isso é coisa do homem, é coisa da religião. A Bíblia é um livro de princípios. Regras podem até ser impostas. Princípios não. Princípios são elaborados, são adquiridos, são observados. Por isso, padrões têm a ver com terceiros. Regras têm a ver com terceiros que às vezes nos impõem. Mas princípios são escolhas minhas. Eu os observo, eu os elejo e os estabeleço e digo, eu vou andar por esses princípios que Deus, na sua palavra, estabeleceu para mim. E nós, enquanto pais, precisamos também ensinar os nossos filhos princípios de desenvolvimento da vida, princípios de educação, princípios de vida em família, princípios de funcionamento social no contexto da parentela, princípio de gestão de uma casa, e não regras ou padrões de como nós, pais, queremos que se faça. Às vezes, ouvimos muito de pessoas que reclamam porque os filhos não obedecem, porque os filhos não andam segundo os padrões estabelecidos por eles. Claro que filhos devem obedecer, têm que obedecer, mas é muito mais fácil incutir princípios em nossos filhos, porque quando forem adultos, quando passarem dos 18 anos, os princípios eles levarão com eles, mas os padrões, as regras, eles levarão a partir dos 18 anos, se desejarem. É como os membros de uma comunidade também, de uma igreja. Quem com mão de ferro tenta impingir padrões e princípios sobre os seus crentes, eles até observarão, a maioria deles, enquanto estiverem dentro do templo ou junto dos seus líderes, mas fora dos líderes, lá nas quatro paredes ou na empresa, serão eles mesmos. Porque padrões são temporais, padrões são circunstanciais, padrões, alguns deles, têm prazo, depende de circunstâncias, depende de propósito, depende do momento, depende de quem manda, depende de quem exige. Padrões dependem também do interesse. Quando eu tenho interesse escuso, eu me enquadro para obter, então, aquilo que eu tanto quero, ainda que aqueles padrões não sejam meus. Mas eu vou incorporá-los para poder obter, então, o lucro ou os meus interesses em ação. Princípios não. Princípio tem a ver com aquilo que me torno. Princípio tem a ver com aquilo que eu então desenvolvo para que eu seja cada vez mais eu na vida. Princípio tem a ver com ser a imagem e semelhança de Deus. Por isso que padrões são limitantes, mas princípios abrem novos caminhos para nós. É bem verdade que em nossa natureza humana a gente escolhe, prefere muito mais lidar com os padrões do que lidar com princípios. Porque se eu não andar dentro dos padrões, ou então se os padrões não forem bons, eu vou culpar terceiros, porque haverá sempre alguém responsável pelos padrões sobre a minha vida. Mas os princípios é de minha responsabilidade. Eu preciso escolher, eu preciso eleger. Esse é o maior desafio da vida. Sabe? E quando nós temos princípios bem delineados, quando a necessidade de quebrar um padrão e o outro vier, não para contrapor, não para nos tornar rebeldes. Jesus não foi um rebelde sem causa. Jesus não se rebelou contra os padrões. Ele trouxe os princípios do reino de Deus
quebrando alguns padrões de princípios do reino dos homens, alguns padrões humanos. Mas Jesus não se rebelou contra os padrões humanos. Ele estabeleceu os padrões divinos. Não tenha medo, quando necessário, de andar pelos seus padrões. Eleja para você excelentes padrões e ande por eles. Desenvolva os seus princípios, Desenvolva princípios e você nunca será refém de padrões. É necessário, às vezes, reproduzirmos alguns padrões, mas nem sempre. Como eu disse no início, alguns padrões nos trouxeram até aqui. Mas se quisermos ir mais longe, se quisermos avançarmos bem mais na vida, nós precisaremos muito mais de princípios do que de padrões. Abra a Bíblia. Converse com pessoas mais experientes que você. Busque sensibilidade em Deus e diz: Deus, ilumina a minha mente na sua palavra, para que os seus princípios, aqueles que estão diretamente no texto bíblico e aqueles que estão nas entrelinhas do texto, possam então ser iluminados, clareados em minha mente. Então andarei fundamentado em princípios de comportamento espiritual, de princípio de comportamento ético, moral e social. Deus precisa, nesses últimos dias, de homens de princípios. Às vezes até encontramos homens e mulheres que têm caráter, mas caráter fundamentado em padrões. Caráter fundamentado em padrões é aquilo que o indivíduo faz por conta daquilo que exigem dele, ou por conta daquilo que dirão se ele fizer o contrário. Então, para que não diga o contrário, ele se enquadra e todo mundo pensa e o reputa como gente boa e como alguém de caráter. Mas não é caráter, é padronização. Em se tratando também do nosso aspecto de psicologia, nós tomamos decisões hoje com base nos padrões que foram estabelecidos em nosso processo de formação a partir do ventre de nossa mãe. A partir já da segunda, terceira semana ali, os padrões que estávamos, de alguma forma, ouvindo do lado de fora já estavam sendo incutidos em nós. E muitas das nossas decisões, muitas das nossas escolhas, muito do nosso comportamento, todos padronizados. Por isso que muitos querem mudar de vida, mas dizem: eu até tenho desejo, mas eu não consigo fazer diferente, eu não consigo pensar diferente, eu não consigo escolher diferente. Porque foi enredado pelos padrões. Mas Deus hoje está dizendo para você: eleja princípios novos para a sua vida. Busque princípios novos com gente que possa te ajudar. E esses padrões serão rompidos. Não para protestar contra quem quer que seja. Quebrar padrões não tem a ver com protesto contra instituições, ou contra religiosidade, ou contra estruturas familiares. Quebrar alguns padrões tem a ver com avanço, tem a ver com caminhar na direção daquilo que Deus elegeu para nós. Por isso, quebro padrões, porque eu tenho princípios e vou em busca deles. Então eu não estou lutando para quebrar padrões, eu estou lutando para estabelecer meus princípios e princípios de Deus para a minha vida. Eu quero desafiar você hoje a ser um homem de princípios, uma mulher com princípios. Princípios, talvez alguns herdados dos seus familiares, ok, são princípios, reproduza-os. Mas eleja também os seus, porque talvez muitos deles já estejam defasados hoje. A minha pergunta agora é: quais são os seus princípios? Uma outra pergunta: quais são os padrões que te limitam? Somos cristãos, e como cristãos nós não cabemos, tal como Cristo, em padrões.
A igreja do primeiro século, ela foi perseguida porque era marginalizada. Era uma igreja fora dos padrões. Até 330 era uma igreja fora dos padrões. Mas aí veio então a constantinização e a igreja entrou para os padrões. Tornou-se religião oficial do império lá em Roma. E os anos se passaram e a igreja continua padronizada, a religião continua padronizada, o evangelho continua padronizado. E Jesus veio com o evangelho justamente para quebrar padrões. Não somente quebrar regras sociais, não é isso, mas quebrar padrões que nos impedem de avançar e de realizarmos toda a vontade de Deus. Eu quero concluir orando com você e orando sobre a minha vida. Que Deus nos dê um espírito de ousadia para elegermos princípios, tal como os grandes conquistadores que fizeram a história elegeram. Homens que têm princípios são homens que sonham. Homens que sonham são homens visionários. E Deus precisa de homens e mulheres nesta sociedade que vivemos hoje do século XXI. Vivemos num país onde se discute tantas asneiras, onde se posta tantas besteiras, tanta coisa tola, onde se discute tanta coisa irrelevante, onde pessoas estão presas no agora, presas nas regras de como foi, como tem sido e como então deverá ser para cumprirmos os padrões. Mas Deus deseja que estejamos olhando para frente, estejamos olhando para o alto, para princípios, segundo o que nós queremos para a nossa vida. E Deus tem coisas grandes e firmes reveladas já para nós e outras que nos serão reveladas à medida em que elegermos princípios e caminharmos nessa direção, deixando alguns padrões para ontem, quem sabe para anteontem, e prossigamos na eleição de princípios novos e princípios maravilhosos que irão nos libertar, que irão nos dar um avanço psicológico, intelectual, espiritual, profissional, um avanço para a vida. Vida em abundância é uma vida fundamentada em princípios da palavra de Deus e princípio que nós escolhemos para as nossas vidas, independente dos padrões que nos foram estabelecidos. Eu quero te convidar agora a nós curvarmos a nossa cabeça e fazermos uma análise interior agora. E colocar diante de Deus pedindo e dizendo: Senhor, ajuda-me a me libertar. Ajuda-me que eu possa fazer a minha parte para dar passos em direção à libertação do meu comportamento, à libertação da minha maneira de agir. Tem muita gente agora que me ouve que não está escravizada pela maconha, não está escravizada pelo álcool, não está escravizada pelo roubo, nem pelo sexo ilícito. Não está vendendo o seu corpo, mas está escravizada por padrões que não consegue quebrar. Há anos que diz a mesma coisa. Há anos que faz a mesma coisa, não consegue libertação. Dentro de um relacionamento ou fora de um relacionamento, dentro da família, dentro de uma empresa, dentro da igreja. Querido, eu quero orar com você agora. Essas amarras serão quebradas agora no momento em que você buscar de Deus agora princípios. Diz Deus, eu quero princípios a partir de hoje para a minha vida. E os padrões que couberem dentro dos meus princípios, show de bola. Mas os padrões que não forem convenientes nos meus princípios, aqueles que não somarem para o meu avanço, eu vou quebrá-los em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, ouvimos a Tua palavra, Senhor. Ouvimos e nos espelhamos na maneira em que o Senhor aqui procedeu, quando caminhou nas estradas empoeiradas da Palestina por 33 anos.
O texto que lemos hoje, que o Senhor, dentro da sinagoga, diante do seu público, o Senhor quebrou vários padrões ali, a tal ponto que ficaram escandalizados. Ó Deus, muitos de nós estamos evitando a contrariedade de alguns, estamos limitados e tolhidos dentro dos nossos padrões. Mas nós decidimos essa noite, ao ouvir a Tua palavra, queremos nos tornar homens e mulheres de princípios, princípios espirituais, princípios profissionais excelentes, princípios pessoais para o crescimento na vida. Faz assim na minha vida, na vida dessa pessoa que está agora orando comigo, este que vai estar também assistindo pelo YouTube, esse que daqui a pouco estará também participando no Facebook, esse homem, essa mulher, essa família, que nos tornemos mestres para ensinarmos também princípios aos nossos liderados, aos nossos filhos. Ó Deus, nos relacionamentos que vivamos e possamos dirigir, gerir a nossa vida, fundamentada em princípios. Então abre a nossa mente, Senhor. Abre a nossa mente e ministra a nós agora novos princípios e princípios libertadores. E onde for necessário quebrar algum padrão, não em revolta, não numa bandeira de revolta contra instituições ou contra a sociedade. Não é esse espírito que o Senhor nos deu. Não é espírito de rebelião, mas um espírito de novidade. Faz assim em nosso coração, Senhor. Faz assim no coração desta família, deste casal, no coração deste homem, no coração desse adolescente. Coloca os teus princípios em nós. E ao nos levantarmos nessa segunda-feira, haveremos de nos levantar cheios de novos princípios para serem elencados e praticados na sociedade nesse novo dia, nova semana que o Senhor haverá de nos dar. Oramos assim na autoridade de Jesus. Amém, amém, amém. Grande beijo no seu coração. Obrigado por estar conosco mais uma vez na comunidade Nova Aliança. Que a sua semana seja de muita paz, seja uma semana muito melhor para nós que essa que se encerrou hoje, né? Que seja uma semana de paz, que os teus projetos fundamentados em princípios, todos eles tenham muito sucesso. Grande beijo no seu coração. Deus te abençoe. Até uma próxima.